Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores mais uma vez para analisarmos as causas interiores da destruição do planeta. O que vem a ser isso? A psicossociopatologia, essa ciência que estuda as causas profundas primeiras que causam toda essa perturbação na humanidade, na sociedade, na economia e agora na natureza, provocando desastres sem precedentes. Então, se o nosso planeta está desequilibrado desta forma agora, é porque o ser humano o desequilibrou. E se o ser humano assim fez, é porque dentro do ser humano nós somos muito desequilibrados. E isso se refletiu na sociedade, na economia, nas leis e nos hábitos de vida, que estão todos invertidos, como descobriu Norberto Kepp. O ser humano, por essa inversão, a vontade deturpada, corrompida, nós caminhamos, para uma direção oposta à da vida, à da saúde, ao do equilíbrio. Nós estamos caminhando cegamente para um suicídio coletivo e uma destruição planetária. Então, urge que o mundo abra os olhos para essa ciência, uma ciência novíssima do final do século XX, chamada psicossociopatologia, que estuda as causas mais profundas da patologia mental, emocional do ser humano e como isso perturba todas as outras áreas de atividades e de interesses humanos, áreas de estudo, de conhecimento, de trabalho, profissões e vida social e afetiva. Então, Dr. Norberto Kepp, presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, Trilogia Analítica, e descobridor dessa ciência da psicossociopatologia, está com vocês aqui todas as semanas para transmitir sempre, incansavelmente, esse brado de alerta, de consciência. Abramos todos os olhos para podermos diminuir um pouquinho, amenizar as atitudes destrutivas que cada um toma na sua vida e que deixamos os poderosos tomarem nosso nome. Olá, Dr. Kepp. Você está falando, que o perigo está dentro do ser humano. Então, todas as orientações psicoterápicas, só nós é que falamos que o perigo para a humanidade está dentro do ser humano, que é justamente devido assim à inveja, devido assim a fatores internos no ser humano, e que tudo o que ele faz é praticamente contra a própria vida dele, do planeta e das outras pessoas. Os senhores vejam, por exemplo, a questão dos remédios, na década de 70, eu falei dos remédios e os laboratórios caíram em cima de mim. Agora, veja aqui numa revista, uma dessas revistas aí semanais, fala que 40% dos casos de intoxicação em todo o estado é causado por medicamentos. Então, eles dão aqui uma relação dos medicamentos que são perigosos para o ser humano. Aí, fenobarbital, diazepam, que é muito comum, haloperidol, carbamazepina, bromazepam, paracetamol, fenilefrina e dipirona. Bom, parece que não sobra quase nenhum, Quase nenhum remédio. Então, eles falam que a questão da infecção hospitalar é tremenda, que por ano são 2.300.000 pessoas que estão na taxa de mortalidade de 20% a 30% por causa dos hospitais, As pessoas que se internam, que fazem operação. E, principalmente, quando a gente começa a trabalhar no hospital, pega várias doenças, além de escabiose, na dermatologia,
pega Streptococcus epidermidis, né, que é uma doença da pele, pega Pseudomonas, principalmente através do soro. Então, notem que a medicina, através desses medicamentos perigosos, se tornou também perigosa para o ser humano. Então, veja esse dístico que eu vou pôr aí. O único valor do ser humano é o bem que ele faz. Então, eu quero dizer o quê, né? Que a Freud, a grande descoberta dele, foi que o ser humano tem um médico e um monstro dentro dele. Um médico que cura, um médico que tenta ajudar e um monstro que tenta destruir. E o Stevenson, né, um escritor da Inglaterra, colocou isso no livro e até fizeram vários filmes sobre isso. Então, nota que essa questão da barbaridade interna, da agressão, desses problemas que o ser humano tem de inveja, de destruição, são problemas gerais. Os senhores que estão nos assistindo e que gostem ou não do programa, têm que perceber que cada ser humano, dentro de si próprio, ele tem uma parte boa, que é pequenininha, e uma parte monstruosa, que é grande, e que está sempre querendo entrar, sempre querendo se valer. Então, eu tenho uma pergunta interessante para fazer para os senhores. Veja aí. Você acha que vive em uma sociedade verdadeira? Então, a ideia, né, em geral, é que a sociedade, como está, é uma sociedade certa. Que tudo, televisão, cinema, rádio, a indústria, a agricultura, comércio, tudo está certo. E de vez em quando acontece um ou outro problema que atrapalha o transcorrer, né, dessa conduta certa que a maior parte imagina. Mas não que 90% do que a sociedade faz é errada. Eu posso dar alguns exemplos. Fábricas de, por exemplo, Cigarro. de armas, de cigarro. Bebida. Fábrica de bebida. Remédios. Remédio. Bom, remédio tem os bons também, né? Claro. Ou então... Agrotóxicos. Agrotóxicos. Então, elementos que prejudicam, né, o ser humano. Transgênicos. Por exemplo, se o ser humano trabalha numa fábrica em que o lucro é só para um grupinho lá em cima, ele está, mesmo que ele não tenha culpa, ele está trabalhando para, vamos dizer, uma causa inglória, né, uma causa ruim. Então, todo trabalho que se faz, a maior parte, pelo menos, é um trabalho contra o ser humano e contra aquele que faz. Então, veja essa questão moderna, né? A terceira onda do Alvin Toffler, né? Que ele colocou como as comunicações. A primeira onda seria a agricultura, a segunda, a indústria. Então, Alvin Toffler escreveu um livro, A Terceira Onda, em que coloca o processo de comunicação como o mais assim, importante atualmente. Então, veja a questão do celular. Olha lá, primeiro lugar. Malefícios do celular. Gera um vício de conversar o tempo todo. Então, note, a pessoa acostuma falar e geralmente fala coisas inúteis. Ou então, coisas assim que não precisaria estar tomando tanto tempo para fazer as conversas que faz. Agora, em segundo lugar, é mais perigoso ainda. Veja As ondas digitais invadindo o cérebro. São micro-ondas, né? Perigosas. São digitais, né? São assim, binário, compasso binário, e o cérebro funciona num outro tipo de compasso. Seriam ondas analógicas que estão sendo substituídas pelas digitais. Dr. Kepp, a semana que vem eu vou trazer para o senhor ver aqui um experimento de um ovo que foi cozido por 2 celulares que ficaram ligados assim um do lado do outro do ovo, e o ovo ficou cozido depois de 65 minutos.
Então, as pessoas que tomam alimentos, né, fritos pelos micro-ondas, os alimentos não têm mais nenhum valor nutritivo. Então, são alimentos inúteis para o organismo. Veja em terceiro lugar. É uma incrível perda de tempo. E a observação. Problemas na audição e no entendimento, inteligência. Quer Então, dizer, note que, né, existem problemas mesmo, assim, orgânicos, uma certa surdez que a pessoa tem, inclusive nas discotecas, né, nas danceterias, como fala, a pessoa que fica com som muito alto, ela começa a, vamos dizer, a perturbar o cérebro e pode se tornar até meio debilóide, até meio assim doente mental. Agora, de modo geral, eu falei que nós estamos numa situação difícil, né? Mas como a gente poderia melhorar essa situação? Veja aí esse cartaz. não emprestar dinheiro dos bancos. Porque quem empresta dinheiro dos bancos é porque não tem dinheiro, né, para comprar uma casa, comprar carro, etc. Mas a questão é que a pessoa tem vício em comprar. O consumismo é algo que existe em todo ser humano. Então ele consome e empresta mais e fica a vida toda depois pagando aqueles juros altíssimos que os bancos cobram. Então, veja, para melhorar a situação, em segundo lugar, o que devia fazer? Organizar as próprias empresas. Quer dizer, a pessoa não trabalhar, né, para uma empresa exploradora. Quer dizer, tentar, pelo menos, organizar empresas que sejam com finalidade para servir o povo. Porque o povo trabalha para servir alguns poderosos. Ao contrário, devia ser o povo trabalhando para ele próprio, compreende? É algo óbvio, né? Veja em terceiro lugar o que devia fazer. Sabotar as transnacionais. É evidente, né? As transnacionais que carregam todo o dinheiro do país para eles. Em quarto lugar. Exigir que a mídia fale a verdade. Agora isso é difícil, né? Geralmente o jornalista é empregado da mídia, empregado de uma companhia, então ele tem que elogiar aquela companhia mesmo que ele note que é mentira. Então veja em quinto lugar. Que os poderes trabalhem para o povo. Os políticos precisam acordar e notar que eles estão trabalhando para os poderes econômicos. E com isso, né, vai acabar quebrando a democracia, porque eles precisam dos votos populares do povo para serem eleitos. E trabalhando para as multinacionais, para essas grandes companhias, estão trabalhando contra o povo. E sexto lugar. Melhorar as cidades, seus jardins, etc. Atenção, no Brasil, tudo está para ser feito. E no mundo todo, né? Então, vamos dizer, a pessoa que tem interesse econômico só, ela não quer gastar nada, inclusive para tratar das suas calçadas, né? Para não deixar tanto lixo nas ruas. Bom, já voltamos, né? Hoje em dia, um dos assuntos mais em moda no Brasil é a questão da corrupção. Todas as pessoas denunciam a todas as pessoas, a partidos políticos, mesmo a grupos religiosos. Pessoas com um pouco de poder já são denunciadas pelos trabalhos de corrupção que realizam na sociedade. Então, todas as pessoas acreditam que corrupção é uma questão de dinheiro, de tráfico de influências, e é também. Mas vejam aí esse diagrama. A corrupção, ela pode se dar, como Kepp escreve no seu livro Libertação pelo Conhecimento, a Idade da Razão. Ela pode se dar a nível pessoal, socioeconômico, político, em todas as áreas.
mas ela sempre tem origem no interior do ser humano e ela é extensiva ao aspecto social. Agora, o aspecto interno, ele não só atinge a nossa vida psíquica, a nossa ética, a nossa moral, a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, mas ele atinge também ao nosso organismo, causando uma degeneração até a nível psicogenético. Pois, através do RNA, nossos maus hábitos, a nossa deturpação psiconeuroimunológica atinge a nossa genética. Então vejam os senhores que essa corrupção, com hábitos agressivos, invertidos, invejosos, com uma energia deturpada, elas estão atingindo até os animais e a natureza. Portanto, nós estamos corrompendo a vida no planeta. Vejam vocês esta figura recém-publicada nos jornais americanos. A poluição rural, que é fruto dessa corrupção do ser humano, traz resíduos de fósforo e nitrogênio emitidos pela agroindústria e que causam essa deformação, essa degeneração na rã. Então, a população de anfíbios com mutações aumenta dia a dia nos Estados Unidos e no mundo, como diz a pesquisa da Universidade de Colorado. Veja que a rã tem mais pernas crescendo do que as normais. E isso é resultado da ação corrupta do ser humano. E se isso acontece com os animais, também acontece com os seres humanos. Então, essa consciência é fundamental. Imagina, hein, Cláudia? Se de repente começar seres humanos ter 3, 4 pernas, 3, 4 braços. Hein? Isso aí. Nós estamos nesse caminho. Mas o senhor sabe que a nível genético já existe tanta deturpação que os seres humanos eles já nascem com muito mais propensão a certas doenças do que antigamente, né? Isso é genético. Eu escrevi um livro, veja aqui, é um livro sobre a Terra, chamando Terra, Planeta Ilusório. Tem até a figura de Munch aí, daquele pintor da Noruega, que até o quadro foi roubado lá do Museu de Oslo e foi recuperado. Eu quero falar justamente isso, que a sociedade, em grande parte, ela foi assim orientada por seres muito doentes. Veja esses gênios do mal que eu escrevi aí. Gênios do mal. Primeiro, Descartes. Ele criou a ideia de 2 elementos separados, o corpo e a alma, que se estende até hoje, né, Dr. Kepp, em todos os campos. Não existe corpo e alma, mesmo que o corpo pereça por uma questão de fraqueza, né, fisiológica, mas o ser humano vai ser eternamente completo. Não vai ser corpo separado da alma, o corpo recebendo outras almas, recebendo outros espíritos. Isso não é possível, porque o ser humano é uno, é uma coisa só. Então, o Descartes, ele cometeu erros por causa disso, e esse erro é principalmente aceito pela medicina. Agora, vejam Nietzsche. O mal realizando o bem. Bom, o Nietzsche ele morreu com 46 anos, né, com grave esquizofrenia. Então, a pessoa assim era que já tinha a cabeça muito perturbada. E muitas academias aí seguem o Nietzsche, né? E a pessoa que segue vai perturbando a sua mente, vai transtornando o seu pensamento até ficar doente. E veja em terceiro lugar. William of Ockham. Tudo é válido. O certo, o errado. William of Ockham era um monge, acho que é franciscano, do século XVI ou XVII. Esse William of Ockham, ele transtornou a metafísica. Foi ele que destruiu, ou tentou destruir a metafísica, que é a ciência mais perfeita que já foi criada e que veio lá dos antepassados gregos, né, lá da Grécia Antiga. Dr. Kepp, esse William of Ockham foi então o tipo de pai
dessa onda de liberdade dos povos anglofônicos, que acham então que o ser humano mais importante, a essência, é ele ser livre, fazer o que ele quiser. Que deu vazão para o povo inglês de invadir os outros povos e dominar. Aquela ideia, né, que tinha a Inglaterra de fazer um império dominando 1/5 da humanidade para a Inglaterra e que felizmente agora está acabando. Quer dizer, dominando 3/4 ou 3/5, né? 4/5 da humanidade, eles dominaram. Então veja Aristóteles. Os sentidos constituindo a base da vida. Total inversão do pensamento. Porque o que eu tenho insistido é a questão, por exemplo, do sentimento e do pensamento errôneos. E também, é claro, da estética. Porque a estética é a harmonia das formas, né? A estética só funciona quando une a razão ao amor, né? A estética, a beleza, é algo unido, e, inclusive é muito ligado à ética. Veja que é quase a mesma palavra. É unido à ética e a estética é que faz com que a razão funcione paralelamente com a emoção, né? Com o amor, para fazer o que é mais importante para a humanidade. Mas veja a pessoa aí que eu falei há uns momentos atrás. René Descartes. Agora, o René Descartes, né, ele, como eu falei para os senhores, ele fez essa separação entre corpo e alma, que todo mundo segue, para prejuízo da humanidade. Então, a Idade Média desprezou, vamos dizer, o corpo. Foi um grande erro. O desprezo ao corpo é a mesma coisa do que desprezar a alma. Porque a alma, vamos dizer, é mais perigosa do que o corpo. Porque é na alma que surgem, né, as más ideias, os maus pensamentos, as más intenções, e não no corpo. Vamos dizer que o corpo é vítima da alma. Por isso que a pessoa quer se livrar logo do corpo. É um grande erro. O Nietzsche, veja lá a foto dele. Friedrich Nietzsche. E depois as ideias dele. Doença e saúde são idênticas. Segundo. Fisiologia é idêntica à patologia. Terceiro. A loucura esconde um poder fatal e demasiadamente certo. Quarto. Onde existe a loucura, existe o gênio e a sabedoria. Olha que interessante. Eles não querem perceber que os gênios, né? Todas as pessoas têm a patologia, têm a doença. Mas, apesar da doença, o indivíduo genial funciona porque tem a parte sã. Então, não é a patologia que faz o indivíduo gênio, é a parte sã que faz. E todos nós temos essa genialidade trazida desse aspecto perfeito que nós temos no interior. Veja em quinto lugar. A loucura é algo divino. Sexto. A loucura realizou os grandes feitos na Grécia Antiga. Plena dialética platônica hegeliana, causando total confusão mental. Para terminar o programa, eu gostaria de pôr uma frase aí que é muito importante para que os senhores consigam, vamos dizer, ter um bom equilíbrio nas suas vidas e evitem as doenças, principalmente as mais graves, né? Veja aí. Sua saúde e bem-estar só dependem da sua conduta. Então, como que depende da conduta? Se a pessoa, por exemplo, vai pensar uma coisa agressiva, não pensa. Se a pessoa tem rancor, segura o rancor. Se a pessoa tem, assim, vamos dizer, inveja, segura a inveja, compreende? Então, a saúde que a humanidade procura depende justamente dessa atitude que o ser humano pode perfeitamente ter e, vamos dizer, eliminando praticamente esse pecado original, essa culpa original e retornando aquilo que a gente chama de parousia, que é o paraíso que nós perdemos e que está aí à disposição, que é só o ser humano querer que consegue voltar. Bom, é difícil, mas fazendo esforço, né? Pouco a pouco vamos chegando lá.